Glória a Deus, queridos, a paz e a graça a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pastor Wellington, aqui do Ministério Batista Casa de Deus. E desde já, queridos, se inscrevam no canal, vamos discipular, como também o canal Prega Já no YouTube, o canal PR Wellington Santos _tema. Nesse último canal que eu falei, tem as nossas canções. Então se inscrevam, pessoal. E ouçam as canções desse amigo que vos fala, o pastor Wellington Santos, o CD Minha Fortaleza, tá bom? Hoje nós temos aqui um devocional para vocês, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, que diz assim: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. 1 Samuel 17, versículo 37. O que é que acontece aqui? Qual o tema desse devocional? Aqui, para grandes desafios, grandes adversários. Talvez você, quando estava à frente de um grande desafio ou de um grande adversário, você desistiu, você desanimou, você está triste, desanimado, você está até deprimido, sabe? E eu quero falar para vocês o seguinte, da história desse jovem chamado Davi. Ele tinha um gigante chamado Golias, que ele media aproximadamente 3 metros de altura. E ali, ele desafiou durante 40 dias o povo de Israel. E todos desanimavam. Por quê? Porque viram a aparência daquele gigante. Viu que ele era totalmente equipado. Viu que ele precisava de um escudeiro para segurar o escudo dele. Ou seja, era homem experiente de guerra. E ele falou assim, olha, se vocês me vencerem, nós seremos seus escravos. Ou seja, era uma pessoa contra um. Era um desafio de 1 para 1. E todos olharam para a aparência e ficaram com medo. Inclusive o rei Saul. E Davi, quando viu durante 40 dias, aquele homem, no 40º dia que ele foi levar o alimento, né, pão para os seus irmãos, os seus 3 irmãos, Eliabe, Samar, ele foi levar para os seus 3 irmãos o alimento e ver como é que eles estavam, porque eles eram soldados de Saul. Ele percebeu que eles também estavam desanimados, estavam com medo, e todos estavam ali esperando alguém, sabe, para poder desafiar aquele gigante. E ali, Davi, ele viu aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo. E ele disse assim, quem é este circunciso que afronta o exército do Deus vivo? Porque ele tinha essa coragem. E aqui vai o porquê que ele tinha essa coragem. Em primeiro lugar, ele era pastor de ovelhas. E o pastor de ovelhas, quando ele começa a levar as ovelhas, existem animais selvagens que querem destruir, querem matar as ovelhas para alimento. E assim aconteceu. Primeiro foi um leão, né? O leão chegava lá para devorar as ovelhas e muitas das vezes Davi, ele saía na mão com esse leão e matava o leão. Por quê? Porque ele não queria ver as ovelhas do pai dele mortas. Então ele fazia de tudo para cuidar daquelas ovelhas. Porque ele tinha no coração, talvez, aqui é uma conjectura, no coração dele o seguinte, eu estou levando elas e tenho que trazê-las com vida e com saúde. E ali ele fazia de tudo para que aquelas ovelhas, elas chegassem bem no pasto. E na segunda vez ele foi e veio um urso. E a mesma coisa, o urso tentou e ele foi para cima do urso e matou o leão e o urso. Mas quem deu essa força sobre-humana para Davi? Quem deu essa força sobre-humana para Davi? Foi Deus. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habita naqueles que recebem Jesus Cristo como seu Salvador, habitou em Davi e ele matou tanto o leão quanto o urso. E olha, vou dar umas informações aqui. Sabe qual é a força do urso? Ora, a mordida do urso equivale a 1.200 psi, ou 8.273.709 pascal, ou somente eu posso dizer
540 quilos é a mordida de um urso. Isso equivale a esmagar uma bola de boliche ou uma frigideira de ferro. A velocidade do urso é de 64 km por hora. Isso os ursos adultos. E eles podem pesar entre 400 a 700 quilos e pode medir de 1,80 a 3 metros de altura. Além disso, são os animais terrestres mais inteligentes, ou seja, ele sempre vai no alvo que ele quer. E ele sempre se lembra o local que ele passou. E quantos ursos e quantos leões Davi afugentou, quantos ursos, quantos leões Davi matou. Você quer saber a força do urso, do leão? Vimos aí a força do urso. Agora, sabe qual é a força do leão? Ora, o leão ele possui 30 dentes, 2 a menos que os seres humanos. Ele consegue aplicar uma força de 313 quilos sobre suas vítimas. E ele pode correr a uma velocidade de 74 km por hora. Pesa 190 quilos e pode medir de 1,6 a 1,80 metros de comprimento. E pode ter uma altura de 1,2 metros. Agora, queridos, olha só. Davi, ele matou o leão e o urso. Ele deu essa coragem, sabe? Ele teve essa coragem de fazer com que suas ovelhas, as ovelhas de seu pai, chegassem bem no pasto. Ele tinha essa responsabilidade. E quando ele viu um gigante amaldiçoando o nome de Deus, afrontando o exército do Deus vivo, o que foi que ele fez? Ele foi para cima. Ele disse: quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? E falaram para ele: olha, quem vai ser esse gigante? O rei vai dar isenção de impostos e a sua filha para casar. Isenção de impostos por toda a vida. A ele e a toda a sua família. E Davi perguntou mais uma vez. E os irmãos foram para cima dele e disseram: você é maldoso, o seu coração é mau, você está aqui só para ver a guerra. Em outras palavras, você só está aqui para ver que ninguém pode enfrentar aquele gigante. E Davi saiu, sabe por quê? Porque quando você vê pessoas que te colocam para baixo, você tem que se afastar delas. E se qualquer projeto que você fizer, se você vê pessoas que te coloquem para baixo, você tem que se afastar delas. Você não pode prolongar a conversa. E quando você tem projetos, você não pode falar para ninguém o projeto que você tem, somente para Deus. Quando você tem grandes desafios, você não precisa falar com ninguém. Você fala apenas com Deus. Entrega na mão de Deus. Porque assim como Ele te deu desafios diários, Ele te dá desafios diários e você tem vencido para glorificar o nome dEle. Olha só o que eu falei, para glorificar o nome do Senhor. Então esse grande desafio também não vai ser nada. Ainda que você venha passar por dificuldades, por lutas, por angústias. E ele falou para o rei, e Davi disse para o rei Saul: olha, eu irei enfrentar esse gigante. Eu irei enfrentar esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo. E Saul disse: mas ele é experiente em guerra, você é apenas um garoto. E ele falou: olha, o teu servo estava apacentando as ovelhas do seu pai. E veio um urso e eu o matei. Veio um leão e eu o matei. Assim como eu matei o leão e o urso, eu também irei destruir, matar esse circunciso, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o segredo da tua vitória. Quando você for fazer algo, faça em nome do Senhor Jesus. Porque a mesma força que o Espírito Santo deu a Davi, Ele também vai nos dar. Para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Aqueles que têm uma atitude do Espírito Santo. E toda a sua vitória, você não pode dizer foi eu, não. Você tem que dizer foi Deus. Toda a sua vitória não foi na igreja tal, não. Foi Deus que me deu. Não foi por causa de A, de B, de C. Foi Deus que me deu a vitória. Porque Deus usa pessoas, Deus usa igreja, Deus usa pastores, Deus usa quem Ele quiser. Para fazer com que a sua vitória venha acontecer, para que o nome dEle seja glorificado. Então, queridos, lembre-se disso. Toda vez que você for fazer algo, peça forças ao Espírito Santo.
e vá em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, para grandes desafios, grandes adversários, mas a vitória virá do Senhor. Somente Ele nos dá êxito. Por isso, queridos, adore-o e glorifique-o sempre. Gostaria de finalizar aqui com o Salmo 39, queridos. Salmos capítulo 39. O Salmos capítulo 39 diz o seguinte. Salmos 39. Glória a Deus. Lembre disso, grandes desafios, grandes adversários, mas a vitória, ela vem do Senhor. Salmos 39 diz assim: eu disse, guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua. Refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Quando, porém, fiquei em silêncio como mudo, sem dizer uma palavra, nem mesmo acerca do bem, a minha dor se agravou. Ardia dentro de mim o meu coração, e enquanto eu meditava, aumentava o fogo. Então falei com a minha língua: faze-me conhecer, ó Senhor, meu fim, e a medida dos meus dias, faze-me conhecer a minha fragilidade. Mediste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro, sela. Todo homem anda como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa a riqueza sem saber quem as levará. Agora, porém, Senhor, o que espero? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças objeto de zombaria dos tolos. Emudecido fiquei, não abri a minha boca. Pois tu fizeste isso. Tira sobre mim o teu flagelo. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, destróis nele com a traça o que tem de precioso. Todo homem é como um sopro, sela. Ouve, ó Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor e não te cales perante minhas lágrimas, pois habito contigo como um estrangeiro, um peregrino, como foram todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar para que eu torne a ter alegria antes que me vá e não exista mais. Queridos, o salmista aqui estava pedindo a Deus oportunidades para poder louvá-lo, para poder alcançar os objetivos. Porque enquanto existe vida, há esperança. Então, peça a Deus oportunidade para você conquistar os teus objetivos, seja ministerial, espiritual, financeiro, físico, seja no seu trabalho, seja no seu estudo. Foque nos seus objetivos, seja ao praticar um esporte, ao começar um projeto. Foque, queridos. Foque, porque para grandes desafios virão grandes adversários. Mas lembra uma coisa, se você focar e olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, com certeza Ele vai te dar a vitória. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade desse devocional. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família, cada irmão e irmã. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toma cada vida nas tuas mãos, Senhor. Toma cada família nas tuas mãos. Toma esse meu irmão que está com projetos, com objetivos, com algo, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, meu Deus. Abençoar, meu Pai. Cada pessoa, meu Deus, que ora comigo neste momento. Toma em tuas mãos, Senhor. Dá um dia, uma tarde, uma noite abençoada para essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço. Pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não se esqueçam de se inscrever neste canal. Repassar esse devocional. Como também se inscrever no canal Prega Já e PR Wellington Santos _tema. E lembrando, queridos, que para grandes desafios, grandes adversários, mas a vitória, ela vem do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha um dia, ou uma tarde, ou uma noite abençoada, em nome de Jesus. Tchau, tchau.